Hoje vou-vos contar a história da chuva que caiu ao contrário. Na madrugada de 14 de novembro, a chuva caiu para cima. As pessoas em Lisboa saíram às janelas sem acreditar no que viam. Gotas subiam do chão em direção às nuvens como se o mundo tivesse invertido as regras da realidade. Às 3h17, toda a eletricidade da cidade falhou. E exatamente 7 minutos depois, milhares de pessoas receberam a mesma chamada no telemóvel. Sem número. Sem som. Apenas respiração. Lenta. Pesada. Como alguém observando do outro lado. Tomás acordou com o telefone vibrando ao lado da cama. Tinha 32 anos, trabalhava como técnico de som numa rádio local e vivia sozinho desde a morte da irmã mais nova, Inês. Atendeu sem pensar. Durante alguns segundos ouviu apenas estática. Depois uma voz feminina sussurrou. Encontramos a porta. A chamada terminou. Nesse instante, todas as luzes do prédio voltaram, mas havia algo errado. Lá fora, a cidade inteira estava silenciosa. Sem carros. Sem sirenes. Sem cães. Nada. Tomás aproximou-se da janela. E viu dezenas de pessoas imóveis no meio da rua, olhando para o céu. Sem piscar. Sem se mover. Como estátuas vivas. Então uma delas virou lentamente a cabeça na direção do prédio dele. E sorriu. Tomás saiu do apartamento às pressas. O corredor do prédio estava vazio, mas conseguia ouvir passos no andar de cima. Lentos. Arrastados. Desceu as escadas sem olhar para trás. Quando chegou à rua, o ar parecia mais frio do que devia. As pessoas continuavam paradas, olhando para o céu escuro. Todos sorriam da mesma forma. Como se partilhassem um segredo horrível. O telemóvel vibrou novamente. Mensagem desconhecida. Ela ainda está viva. Tomás ficou sem respirar. Inês morrera há 5 anos num incêndio no metro de Lisboa. O corpo nunca fora encontrado. Era impossível. Começou a correr até à estação mais próxima. Precisava entender quem estava brincando com aquilo. Mas a estação estava fechada. Ou devia estar. As portas abriram sozinhas quando ele se aproximou. Lá dentro, todas as luzes piscavam. O som metálico de um comboio ecoava ao longe. Tomás desceu lentamente para a plataforma. E viu o impossível. Um comboio antigo aproximava-se nos trilhos, completamente queimado. As janelas estavam negras de fuligem. As portas abriram-se com um rangido. Lá dentro, passageiros imóveis encaravam-no em silêncio. Queimados. Carbonizados. Mas vivos. No fundo da carruagem, uma mulher levantou a cabeça lentamente. Era Inês. Tomás entrou na carruagem tremendo. O cheiro a fumo queimado era sufocante. Os passageiros não piscavam. Apenas observavam. Inês continuava sentada no fundo, usando a mesma camisola vermelha da noite do incêndio. Nem um dia mais velha. Não te aproximes, disse ela. A voz parecia distante, como uma gravação antiga. Tomás ignorou. Inês, meu Deus, és mesmo tu? Ela começou a chorar. Eles encontraram-nos. As luzes da carruagem apagaram-se por um segundo. Quando voltaram, todos os passageiros estavam de pé. Virados para ele. Tomás recuou. Quem encontrou vocês? Inês olhou diretamente nos olhos dele. A frequência. Nesse momento, o sistema de som do metro ligou sozinho. Uma voz masculina ecoou pelos altifalantes. Bem-vindo de volta, Tomás Ferreira. O comboio arrancou violentamente. Os túneis passaram em velocidade absurda. Mas não eram túneis normais. Do lado de fora das janelas havia sombras humanas andando nas paredes. Centenas delas.
Talvez milhares. Inês segurou o braço dele com força. Ouve-me com atenção. O incêndio não foi acidente. Nós ouvimos algo naquela noite, uma transmissão escondida na frequência 97.3. Tomás sentiu o sangue gelar. 97.3 era exatamente a frequência da rádio onde ele trabalhava. O comboio parou numa estação que não existia nenhum mapa. As paredes estavam cobertas por símbolos desenhados à mão. No centro da plataforma havia uma porta metálica com uma frase escrita em tinta preta. A voz abre o caminho. Inês levou Tomás até lá. Atrás da porta existia um antigo estúdio de rádio subterrâneo. Microfones antigos. Cabos espalhados. Monitores ligados apesar de não haver energia. E no meio da sala, um homem sentado de costas. Ele usava auscultadores antigos e falava ao microfone numa voz calma. Boa noite, Lisboa. Se estão ouvindo isto, já é tarde demais. Tomás reconheceu imediatamente a voz. Era Álvaro Mendes. O famoso radialista desaparecido em 1998 durante uma emissão ao vivo. O homem virou lentamente a cadeira. Os olhos dele estavam completamente negros. Finalmente chegaste. Tomás tentou puxar Inês para trás, mas ela não se moveu. O que é isto? Gritou ele. Álvaro sorriu. Há sons que os seres humanos nunca deviam ouvir. Frequências escondidas entre as frequências. Coisas antigas vivem nelas. Os monitores começaram a emitir ruídos estranhos. Sussurros. Centenas de vozes ao mesmo tempo. Álvaro aproximou-se. Há 28 anos eu abri uma porta sem querer. E agora ela quer abrir-se completamente. O chão começou a tremer. Dos altifalantes surgiu uma respiração colossal. Algo estava tentando atravessar. Toda Lisboa apagou ao mesmo tempo. Hospitais. Pontes. Aeroporto. Tudo mergulhou na escuridão. Nas ruas, milhões de telemóveis começaram a tocar simultaneamente. As pessoas atendiam e ficavam imóveis logo depois. O mesmo sorriso. Os mesmos olhos vazios. No estúdio subterrâneo, Tomás percebeu a verdade. A transmissão estava usando as ondas de rádio e telecomunicação para alcançar toda a cidade. Como uma infecção. Álvaro ligou o transmissor principal. Os altifalantes explodiram em estática. E então a voz apareceu. Profunda. Antiga. Não parecia humana. As paredes começaram a sangrar. Inês caiu de joelhos tapando os ouvidos. Tomás viu sombras saindo dos monitores, rastejando pelo chão como fumaça viva. Fecha a emissão. Gritou Inês. Álvaro começou a rir. Já não posso parar. Tomás correu até à mesa de controlo. Mas no visor principal apareceu uma contagem decrescente. 2h14. A transmissão final estava prestes a começar. E quando chegasse ao fim, aquela coisa atravessaria para o mundo real. Tomás lembrou-se de algo que Inês dizia quando eram crianças. Todo som pode ser destruído por outro som. Ele olhou para o sistema de áudio. Depois para a frequência. Uma ideia impossível nasceu na mente dele. Pegou no microfone. Se eu inverter a onda... Álvaro arregalou os olhos. Não. Vais destruir tudo. Tomás começou a mexer desesperadamente na mesa de mistura. A contagem. 0h48. As sombras já cobriam o teto inteiro. O estúdio parecia dobrar-se sobre si mesmo. Lá fora, gritos ecoavam pela cidade. Inês segurou o rosto dele. Se fizeres isto, talvez eu desapareça também. Tomás ficou imóvel. Ela sorriu pela primeira vez em anos. Já devia ter partido há muito tempo. 0h12.
Tomás fechou os olhos e ativou a transmissão invertida. O som que saiu dos altifalantes não parecia deste mundo. As paredes explodiram. As sombras começaram a gritar. Lisboa inteira tremeu. E então, silêncio absoluto. Na manhã seguinte, a cidade acordou sem memória do que aconteceu. Os telemóveis estavam mortos. As ruas vazias. Nenhum canal de televisão mencionou a noite anterior. Como se tudo tivesse sido apagado. Tomás foi encontrado inconsciente perto de uma estação abandonada do metro. Sem sinais de Inês. Sem vestígios do estúdio. Meses depois, ele voltou a trabalhar na rádio. Nunca falou sobre aquela noite. Nunca mais. Até que numa madrugada chuvosa, enquanto encerrava a emissão, ouviu um ruído nos auscultadores. Estática. Depois uma voz suave. Quase um sussurro. Tomás, ainda estás aí? Ele congelou. O visor da mesa de som acendeu sozinho. 97.3. E no reflexo escuro do vidro do estúdio, dezenas de pessoas surgiram atrás dele sorrindo.